a Camboriú, bairro Monte Alegre, o estouro de um caixa eletrônico. Percorreram 12 casas onde moram suspeitos de comandar o tráfico no bairro Monte Alegre. Nos endereços foram encontrados 5 revólveres, munições, radiocomunicador, balança de precisão, além de maconha e crack. O corpo decapitado foi encontrado ontem à tarde no bairro Monte Alegre. A cabeça e as mãos do rapaz já tinham sido encontradas na semana passada. No bairro Monte Alegre, em Camboriú, foi encontrado em busca veicular 6 peças embaladas de entorpecentes semelhantes à maconha. Crianças foram flagradas descendo pelo telhado do ginásio do Caique, no bairro Monte Alegre, como se estivesse em um escorregador. Escorregador não, vocês vão verificar, diria um tobogã. Então o bairro Monte Alegre é onde tinha o maior colégio e o maior problema de criminalidade, problema de relacionamento população-polícia, posse de drogas, o próprio tráfico de drogas eram lá. Então a ideia foi atingir um bairro onde tivesse essas características para o projeto, tentar ser um projeto que tivesse algum tipo de sucesso. É um bairro que particularmente eu conhecia por trabalhar realizando prisões. Aí você chega lá para trabalhar com crianças, para você, né, mostrar um outro lado da instituição, um lado de proximidade, de contato. E muitas vezes esse contato nosso pelas próprias crianças, né, ele não era muito bem visto. E, geralmente quando você passa no bairro, as crianças elas corriam da viatura. A gente passava na porta das casas, elas corriam para dentro, para os pais. Até aquela questão dos pais falando, olha a polícia, vai prender. Então, uma imagem totalmente diferente daquilo que depois foi construído com o projeto, né? E também lidamos com as crianças que têm o pai traficante, a mãe traficante, que sempre viram a polícia né? Tem que pensar numa outra forma. Ele sempre vira a polícia chegando lá dentro da sua casa, às vezes vasculhando as suas coisas, muitas vezes ninguém explicando muito, né? Às vezes daí a polícia levando os pais presos, né? Tanto que a gente já viu crianças que entendiam que o tráfico era certo, porque elas foram ensinadas dessa forma. Porque a nossa comunidade é uma comunidade que tem diversos problemas sociais. Tem pais traficantes, tem pais presos, tem pais que vê a polícia militar de uma forma diferente, não acolhedora. Era muita briga, todo dia tinha polícia ali para separar, tinha sempre, a orientadora Lília sempre chamava um monte de gente, essas coisas assim. Era bem terrível assim a escola. Criança que pensava em ser bandido, essas coisas assim. Onde o Brian muitas vezes chegava em casa sujo, bagunçado, às vezes arranhado por briga, foi o que a gente mais visualizou que a gente não gostava. A situação entre os meninos, brincadeiras estúpidas que acabava gerando lesões no corpo e onde a gente não queria estar vendo aquela situação. Coisa horrível assim, xingamento, era bater nas pessoas, os alunos jogando pedra na casa dos outros. Isso eu vi eles jogando e tipo eles jogava e corria. Jogava nas casas e corria para uns outros lugares, no refeitório, assim. O menino trouxe bebida para dentro da escola. E aí deu aquela confusão, aí falou assim, para que trazer isso, né? Você já sabe que vai dar isso, então não precisava trazer, né? Fui fazer um curso, na verdade, de polícia comunitária. Nesse curso de polícia comunitária deram um exemplo de um colégio que tinha uma banda e eu comecei a escrever durante o curso o que eu imaginava de um projeto pudesse ser colocado em Camboriú. Ele comecei a escrever, olha, o pessoal do expediente dá para empregar, tem que ser 1 hora só por dia. Aí comecei a fazer o cálculo de quando seria do expediente, comecei a fazer o roteiro do que nós faríamos dentro do colégio, qual que era o nosso objetivo, qual que seria o nosso objetivo dentro do colégio. E essa escrita gerou o esqueleto do projeto. E foi ali que o Estudante Cidadão nasceu. Na verdade, o capitão apareceu assim. Tem uma ideia, eu estava num curso e daí começou a surgir as ideias, a gente trabalhar com crianças. Nós vamos fazer um programa para uma escola em que nós vamos colocar um pouco do civismo, vamos colocar a ideia de voltar a cantar o hino nacional, coisa que nós fazíamos na nossa idade, né? Estávamos acostumados ali a ter um trabalho de rua, de abordagens, o trabalho
ostensivo, preventivo, repressivo também. Aí chegou uma proposta onde ele fala que, né, iríamos para uma escola. Então o foco, inclusive, quando ele apresentou o local onde seria desenvolvido o projeto, também foi algo novo assim e desafiador. Eu estava até numa reunião pedagógica com os professores e equipe pedagógica e nós estávamos justamente debatendo sobre isso, sobre a questão de o que fazer para estar mudando a realidade. Nesse dia nós estávamos em reunião e chegou o capitão Guilardi trazendo essa proposta para a nossa escola, né? Eu fiquei tão feliz que eu na hora, eu escutei tudo que tinha o pessoal tinha para falar e depois eu disse, com licença, eu vou chamar a minha equipe porque eles precisam saber dessa boa notícia. Eram os professores, estava tendo reunião de professores, eu fui conversar com a diretora, acabei conversando com os professores, já lancei a ideia, os professores gostaram e depois disso a gente fez uma reunião com os pais. As crianças estavam extremamente assustadas, né, que foi o primeiro dia do projeto, não sabiam o que fazer, essa nova realidade, polícia, criança chorava, foi um caos. E quando se iniciou, eu lembro do primeiro dia nós estávamos entrando no colégio e as crianças nos olhavam com aquele olhar desconfiado, tipo, quem é essa galera que tá vindo aí, esses policiais, será que eles vão prender alguém, o que eles estão fazendo aqui? Que a gente ficou apavorado, todo mundo ficou meio desconfiado, mas depois que a polícia veio a gente foi gostando. Assim, dentro da escola, dentro da cidade, foi algo muito bom que aconteceu. Nesse momento que a polícia chegou, foi algo assim que veio para mudar a história, para mudar a situação que havia dentro da escola, que havia uma grande necessidade. Foi um medo, né? Que a gente imagina que vai acontecer muitas coisas, né? Mas quando, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eles vão fazer com a gente? Né? Foi bem estranho no começo. A primeira reação, de repente, foi até essa. Num foco bem distante, mas depois que eu conheci o projeto, eu vi a importância desse projeto. É um projeto que vem a ensinar as crianças a se comportar como cidadão de verdade. O Enzo tinha um irmão, o irmão dele participou de um assalto e entrou em confronto com a PM, em Camboriú, inclusive, e ele tinha sido alvejado, né, e acabou morrendo. Uma certa resistência, porque ele via ali, né, os policiais como agressores. Já aparecer na janela e dizer assim, prof, a tática tá ali, vai matar todo mundo. Sim. Aí depois disso ele passou a ver como amigos, né? A se comportar mais, começou a se preocupar com o projeto, a querer participar, a querer ser chefe de turma. E isso mudou o Enzo, né? Agora eu tô melhor. O medo que eu tinha da polícia, agora eu não tenho mais. E preparando realmente para o futuro. Os problemas de indisciplina foram muitos, são muitos numa escola como o CAIC, onde não existia, era a comunidade quem ditava as regras. Hoje não, hoje voltamos a ter aquele respeito enquanto escola, né? E as crianças seguem as regras com muita disciplina. Todos os resultados que nós tivemos através do projeto foram resultados positivos. A evasão escolar, o atraso na chegada para as aulas, a indisciplina, a violência escolar, a falta de afetividade, compreensão
Enfim, uma série de obstáculos que nós tínhamos diariamente e após o projeto, no decorrer do projeto, os alunos foram aprendendo os bons exemplos. Nós fazemos formaturas e o oficial da Polícia Militar, ele tem um pouco de destaque. Normalmente essa pessoa ele vai apresentar o grupamento para o comandante. E eu lembro que na época eu fazia essa apresentação. Eu era mulher e tinha uma certa autoridade sobre homens e mulheres e crianças, né, e policiais. E daí a coordenadora me chamou e disse, ó, Briana, tem uma aluna que quer falar contigo, especificamente contigo. Então ela verificou isso de um ponto de força. E daí, espelhando nisso, ela pensou, poxa, eu também tenho força. E foi o que levou a me contar que ela realmente estava sendo abusada sexualmente por um parente. Foi uma situação muito difícil. Nós chamamos os pais, conselho tutelar, enfim, tivemos uma reunião com eles, fizemos o procedimento. Ela trocou o turno na época, né, para que pudesse ficar mais tempo com os pais em casa, para não ficar tanto tempo, né, sem ninguém vigiando ali. Se era para dar certo, já tinha dado certo até aquele então, mas servir de exemplo uma pessoa para ter a coragem que ela teve, eu pensei, poxa, minha missão está feita nesse projeto. Mas, felizmente, ela melhorou porque outras meninas também vieram nos falar, nos contar o que aconteceu, e daí nós tivemos outras situações parecidas também. Todo o corpo docente da escola, eles ganharam mais segurança. Uma segurança e uma confiabilidade, tá? Eu não posso dizer qual o ponto X do projeto que levou a isso. Por isso que eu vejo que o projeto é um conjunto, que cada peça do projeto, cada ponto do projeto, cada objetivo do projeto, ele fez um contexto para que você tivesse um bom resultado. O professor daqui, às vezes ele não era ouvido, tá? Quando se falava em respeito, quando se falava em disciplina, quando se falava em valores. Com uma turma, com uma sala de aula, me desculpe a termo, virada do avesso, ele não vai captar uma explicação que você tem para dar. O fato de vir alguém, de também estar auxiliando o professor, no começo, nós vamos fazer as filas, vamos estar organizados. Mas só isso representa muito, porque quando chega lá para a sala de aula, aquele tempo que eu tenho para estar ensinando, eu estaria lá, colocando os alunos em silêncio, eles acalmando os ânimos, para depois começar a ensinar. Nós, profissionais da escola, crescemos com o projeto. Olha, o Daniel é um caso que ele emociona qualquer um. É difícil falar sem se emocionar. O Daniel foi um aluno nosso que ele tem esquizofrenia. É um aluno que o pai de uma família com bastante problemas, né? O pai é alcoólatra, usuário, sempre em conflitos com a polícia militar, agressão, violência em casa. Então o Daniel não teve nunca boas referências. E também não sabia seguir regras. Ele tinha uma convivência muito boa comigo na escola, mas ele não respeitava ninguém mais, né? E com o projeto no início, ele teve uma certa resistência, sim, porque ele via a polícia como não amiga da família. E no decorrer, ele chamou muito a atenção que ele foi se transformando num menino tão carinhoso que todos os dias ele vinha com uma flor. E eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu recebi a flor dele. Eu estava de costas, ele veio e falou assim, Tenente Briana. Daí eu virei, falei assim, o que foi, Daniel? Daí ele assim, eu queria te dar uma coisa. E daí eu lembro que ele deu uma flor vermelha. E ele foi a primeira criança a fazer isso. Depois acabou virando um pouco de moda e as crianças começaram a trazer algumas flores, tanto para mim quanto para a Sargento Luciana, quanto a Sargento Rita, que eram as mulheres que participavam do projeto.
Mas eu lembro quando ele trouxe, daí eu peguei aquela flor vermelha dele, daí eu pensei, poxa, muito obrigada, Daniel. Eu pensei, nossa, eu tenho que mostrar para ele quanto que isso é importante. Aí eu lembro que eu coloquei no bolso da minha farda e deixei ali a cerimônia inteira. E daí eu sei que na hora que eles passavam para nos dar, para prestar continência para nós, né? E daí eu lembro que os olhinhos dele passaram brilhando assim, ele olhando para a flor, olhando para mim, dizendo, poxa, você guardou. E através do projeto e com toda essa interação que a gente teve, ele participou do projeto como um aluno, eu vou dizer, dito sem nenhuma patologia. Ele marchava, ele se colocava em forma, ele foi agraciado pelo comportamento, pela participação. Então foi um caso para nós, assim, inesquecível. Talvez a cena que mais me marcou tinha sido quando a gente premiou o Daniel e a irmã dele como destaque, que são duas crianças que foram impactadas assim, muito positivamente, né, no projeto. Mas não foi só isso, tem muita coisa que aconteceu que ver os policiais militares, o comportamento, a mudança de alguns, ver policial militar levando tênis, mochila, para poder... Ver policial levando mochila, mas pedindo para a criança não contar que foi ele que deu. Foi isso tudo. Ordem e disciplina na medida certa fazem a diferença para o bem. Sem sombra de dúvida, essa é a frase que, para mim, né, que resume o projeto. Por exemplo, eu não precisei mais ficar toda hora chamando, vou chamar a rede de segurança escolar para atuar tal coisa. Estão invadindo a escola. Estão fazendo tal coisa. Então, essas ocorrências já diminuíram. Por isso que eu falo que o projeto em si veio de encontro aos anseios da escola. E daí, antes desse projeto, as ocorrências que eu atendi, eu lembro quando a gente ia no Monte Alegre e assim, as crianças chegavam até a jogar pedra, né? Nunca teve uma recepção boa, tipo, calorosa. E outra situação também foi do PPT, o Pelotão de Patrulhamento Tático de Camboriú. A primeira coisa que eles vieram falar comigo, eu falei, poxa, tenente, tá dando certo esse projeto, né? Não, por quê, pessoal? Eu disse, não, porque a gente foi atender uma ocorrência e a gente passou por uma rua que normalmente as criançadas jogavam pedra, botava pau na frente, na passagem, para impedir, às vezes fazia aquela bagunça. E não, elas prestaram continência, pararam aqui, ó, prestaram continência. O que eu posso destacar que ficou muito claro é a confiança, a amizade com as crianças e a mudança de mentalidade de todos. Eu posso falar, né, de todo mundo na esfera ali, desde de quem propôs o projeto até o último aluno na escola. E com esse projeto me ajudou bastante, ajudou minha família. E depois do projeto eu vi que não era aquilo que eu pensava, que era uma coisa diferente, que ele estava ali para ensinar o bem pra gente a fazer, né, a coisa melhor. Aí depois foi criando-se uma relação mesmo ali de amizade, proximidade. Foi esse contato diário que possibilitou a mudança do aluno, a transformação do aluno, a transformação do policial, e fez com que os frutos fossem colhidos e houvesse realmente uma mudança de comportamento, uma mudança cívica, de valores, de referência, de respeito ao professor, de respeito ao policial. Da polícia ser algo forte na sociedade, trouxe algo melhor, porque era uma bagunça. As crianças não respeitavam, não tinha limite, e trouxe algo assim bem diferenciado. Depois o Kaique melhorou muito, né, na disciplina, no uniforme também, né, porque antes, né, ninguém respeitava, né. E aí, como veio pra cá esse projeto, aí começaram a ensinar bastante coisa pra gente, as regras, né, e aí foi melhorando, melhorou tudo. A disciplina que eles deram pra gente foi muito bom, né.